entre Filipenses e Tessalonicenses, Colossenses capítulo de número 3, nós vamos ler os versículos de número 16 e 17. Nosso Pai querido e amado, a Tua palavra está aberta para ser ministrada para as nossas vidas. Precisamos da revelação dela, porque sem revelação o povo se corrompe. E nós somos o Teu povo e precisamos estar com essa palavra. Então vem nos trazer, elucidar, vem nos esclarecer o que Tu queres e neutraliza toda a ação do inimigo para que a gente não fique com a mente dispersa, vagueando ou inquieto, mas que consigamos entender qual seja a Tua mensagem para as nossas vidas, para colocarmos em prática logo em seguida. E assim Te damos graças em Cristo Jesus. Amém. Versículo número 16 em Colossenses capítulo 3 diz, na Nova Versão Internacional: habite ricamente em você a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em todo o seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esses dois versículos, eles são o auge de uma síntese de Colossenses, que Paulo vai falar sobre a suficiência de Cristo. Ele fala em todo o texto, de 1 a 4 aí nessa carta que ele envia para a cidade de Colossos, da proeminência de Cristo. Cristo, Ele é o único que possamos crer e ser salvo. Então esse versículo ele vai falar sobre isso. E ele está dizendo assim para a gente, que essa palavra revelada através da Bíblia, através do que Deus quer para nós, que ela faça morada em nossas vidas. E a gente se lembra do Salmo que diz: guardei a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. E através dessa palavra que a gente possa ensinar uns aos outros, que a gente possa também nos aconselharmos. Porque coisa difícil é buscar conselho de quem não conhece a palavra de Deus. Certamente vai dar um conselho humano e a gente vai errar, falhar, perder. Porque a palavra de Deus é sabedoria para nos guiar pelo caminho justo, correto e bom. E ele fala também que é para a gente ensinar uns aos outros. Porque esse ensino vai fazer com que a gente saiba distinguir o que não é de Deus. É através do estudo da palavra que a gente consegue saber o que é realmente verdadeiro e o que é falso. Ele escreve essa carta juntamente para Efésios, quando ele estava preso. Para Efésios ele fala a respeito dos poderios, ele fala a respeito de quem é Jesus Cristo nas hostes celestiais, o local que Cristo está e esse poder de Jesus. E aqui em Colossos ele já vai falar sobre as falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos mestres e os cuidados que a gente precisa ter com a nossa fé para a gente guardar a palavra de Deus em verdade. Então nessa carta, Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai fazer uma defesa expositiva, desde o capítulo 1 até o capítulo 4. Em toda a carta, ele vem trazendo essa suficiência de Cristo para salvação mediante a fé. Crer, confiar, ter uma convicção que só Jesus é Salvador e é também Senhor. Porque muitos têm Cristo como Salvador com medo de ir para o inferno, que acreditam até que vai ter uma vida
pós-morte, nós acreditamos que a nossa vida é uma continuidade eterna. Mas muitos querem Cristo com medo de uma vida no inferno, depois dessa vida física. Mas nós que conhecemos a palavra, nós queremos Cristo porque Ele precisa ser e Ele é o Senhor das nossas vidas, e isso faz toda a diferença. Por isso que a pastora Eva começou iniciando dizendo: de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, de tudo que a gente tem no nosso coração, a gente precisa amar a Deus. E isso é senhorio. E se Ele é o Senhor, já não prevalece os nossos desejos e vontades, mas aquilo que Ele diz que é o melhor. Ainda que pareça que não seja, mas certamente esse caminho é para a salvação. Porque existem caminhos que para o ser humano é um caminho bom, mas no final dele é caminho de morte, diz a palavra. Então Paulo vem combater diretamente aquele sincretismo religioso e social, onde há uma mistura, onde envolve muitas religiões pagãs, muitos conceitos filosóficos, científicos. Eles estavam vivendo numa cidade como Colosso dessa maneira, uma cidade a 160 quilômetros de Éfeso. Seria como se fosse Feira, Alagoinhas, quem sabe. E Paulo não foi em Colosso para poder ensinar, mas aqueles que se converteram em Efésios levaram o Evangelho para a cidade de Colosso. E ali começou a crescer aqueles que estavam se convertendo ao caminho. E esse caminho se chama Jesus. Então Paulo aproveita essa oportunidade para escrever aqueles pastores que estavam na frente das denominações ali em Colossos. E dizendo para eles o seguinte: existem pessoas que moram aí na cidade, que eles acham que podem misturar todas as coisas e mesmo assim andar com Cristo. Eles acreditam que a gente pode estar em comunhão com um bocado de coisas que não tem nada a ver com Deus, mas se dizem cristãos. Então ele vem diretamente combater isso e ensinar para que essas pessoas não tenham influência na vida nem no comportamento delas com esses ensinamentos gnósticos que estavam acontecendo, que são tão atuais no nosso dia. E na Bahia a gente tem um sincretismo religioso muito intenso, onde muitas vezes a gente passa na frente de igrejas evangélicas e a gente não sabe se é uma igreja evangélica, se é uma igreja de religiões afrodescendentes. A gente não sabe se a gente está na frente de uma seita oriental japonesa ou se é um centro espírita kardecista, por causa do sincretismo religioso. A gente percebe festas de todos os santos e todos misturados com os santos, inclusive no carnaval. Mas para nós que estamos em Cristo só existe um santo, porque Ele é santo. Então Paulo, ele vem ensinando isso naquele tempo. Parece que é tão atual, queridos. Essa carta foi escrita 60 anos depois de Cristo. E a gente, quase 2000 anos depois, olha para essa carta. Eu vou te solicitar que depois você dê uma lida com mais cuidado, com mais atenção, nesses capítulos de 1 a 4 de Colossenses. Porque quando a gente tem uma nota falsa, muitas vezes a gente não sabe identificar. Mas aqueles que estão no Banco Central, eles não estudam as notas falsas. Eles estudam as notas verdadeiras, porque quando vier o falso, certamente vão identificar. Então a gente não vai ficar precisando estudar, ainda que isso seja bom para aquele que quer seguir a teologia, as seitas, as heresias. Mas se a gente conhece o verdadeiro, e a gente já conhece Ele é Cristo,
Quando vier algo que não está de acordo com as Escrituras Sagradas, a gente sabe o que é e não de Deus. E aí vem o discernimento através da palavra, porque nos últimos dias a Bíblia diz, está escrito, que muitos seriam enganados por espíritos demoníacos que enganariam e tentariam enganar a muitas pessoas, inclusive aqueles da fé. Mas eles não iam conseguir enganar aqueles da fé por causa da palavra. E essa palavra, ela habita em nós para todos sempre. E é lógico que as doutrinas que nós aprendemos, nós vamos colocá-las em prática, os nossos comportamentos. Se a gente tem uma doutrina não adequada, certamente colocaremos em práticas, vamos ter ações de acordo com aquilo que a gente crê. Então, se a gente não conhece as Escrituras Sagradas, a fé vem pelo ouvir, você pode até não ler, mas você precisa ouvir a Bíblia. E aí tem aplicativo suficiente, né, irmão Cássio? Para a pessoa hoje em dia não tem mais desculpa que não ouviu a Bíblia, que não leu a Bíblia, que não entendeu. Para poder a gente saber se comportar como cristão, aquele que representa a Cristo Jesus. Então, Paulo vai buscar batalhar em 3 frentes problemáticas. E essas frentes problemáticas de batalha estavam minando no coração das pessoas Jesus Cristo, porque estavam acrescentando coisas estranhas à fé. A primeira coisa estranha que a gente pode ler aí em Colossenses capítulo número 2, versículos 3, 4 e 8. A filosofia grega. Colossenses 2, 3, 4 e 8. Versículo 3 de Colossenses 2 diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Versículo 4. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. E agora o versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com as filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Não tem fundamentação nenhuma bíblica, não tem nada de Deus, e começa a doutrinar e passar de geração em geração coisas que não são de Deus, e Deus abomina muitas vezes. E aí a gente vê essa filosofia grega. O grego queria muito conhecimento, ele estudava para ter inteligência, e ele conseguia ser destacado por causa do conhecimento que obtinha. Tanto é que, no decorrer do tempo, as universidades, elas começaram a ter admiração pelo pensamento grego, e nós recebemos essa influência até hoje, com os pensamentos gregos, com filosofias que não são de Deus, são filosofias humanas, onde separa, dicotomiza a ciência de Deus, e não deveria ser dessa maneira, porque Deus, que criou todas as ciências, Ele é onisciente. Então muitas vezes aprendemos coisas que não são de Deus. E aí a gente precisa ter esse envolvimento com a palavra para poder retirar e nos limpar dessas coisas que não são de Deus e vão sendo passadas de geração em geração. Coisas que Deus nunca falou e as pessoas estão fazendo e repetindo. E aí você tem diversos exemplos, como querer dar uma ajudazinha para ter uma fé maior. Então, para ter uma fé maior é necessário comprar um incenso e botar ele para poder fumaçar a casa toda, porque na hora que tiver tudo fumaçado lá, presbítera Manuela, aí a glória de Deus está ali, porque a fumaça envolve. Já que está isso na Bíblia? Filosofia grega. Legalismo judaico. Vá para o versículo 11, 16 e 21 desse capítulo de número 2.
Nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo na carne. Versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. 21. Não manuseie, e não prove, e não toque. Mulher só pode usar saia. Mulher não pode cortar cabelo. Tem que guardar o sábado a partir das 17 horas da sexta. A lua está cheia, faz festa, a lua está minguante e se esconde. Eu vi uma estrela cadente que faz 3 pedidos. Dá 7 pulos nas águas, mergulha, para ver se tem sorte no ano que vem. Usa branco na passagem. Não pode comer camarão, não. Cuidado com esse filé mignon. Deixa essas coisas. Eles estavam falando aí no início do século. No início do século já acontecia todas essas coisas. E ainda tem gente que fica batendo na nossa porta dia de domingo, 6 horas da manhã, com uma mala preta, para nos ensinar aquilo que não agrada a Deus. Sabe o que Paulo recomenda? Não abra nem a porta, nem fale com eles. Tem gente que bota para dentro de casa, serve café. A certa vez, quando eu morava no casebre, só que a mãe bateu cedo lá em casa. Eu falei, se vocês começarem, quem vai começar a falar sou eu. Aliás, vocês vieram na minha casa, e para poder eu receber, eu sou aquele que vai ter que ter a palavra. Tá bom, aí eu comecei a falar sobre o amor de Jesus. Um foi saindo, o outro também, só ficou mais um. Os 5 ali. E o que ficou queria me vender um tal de uma revistinha. E no final eu descobri que se ele não conseguisse bater a meta da venda da revista, ele ia para o inferno, segundo a doutrina dele. Eu falei, meu Deus. É pela revista que vai ser salvo. Não é nada disso. Então, para você ver como tem muitas pessoas que estão presas em falsas doutrinas, legalismo judaico. Quem foi o diabo que arrumou essa mesa, não botou o candelabro? Meu Deus. O que a gente tem a ver com os judeus? A cultura deles, a gente não está lá em Jerusalém, a gente está onde, irmão? Se não tocar o chafar com aquele som que vai cair as muralhas, Carla, não tem unção hoje, da glória de Deus não desce. Legalismo judaico. E as igrejas evangélicas estão cheias do judaísmo. Inclusive tem uma denominação muito grande que tem sumo sacerdote agora. Para que a gente quer sumo sacerdote se Deus fala na palavra dele? Que Cristo é o nosso sumo sacerdote. O véu foi rasgado do alto a baixo. E a gente adentra nos santos dos santos sem precisar mais de ninguém. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu Pai em secreto. A gente não precisa de mediador. Cristo já é suficiente para nos mediar para sempre em glória. É hoje que bloqueia. E aí os supostos, porque isso não são apóstolos, supõe que são. Que eu nunca vi uma coisa. Naquela época existiam 12 apóstolos e o Evangelho chegou para mim e para a sua vida e conseguimos alcançar liberdade e cura em Cristo.
E hoje no Brasil nós temos 10 mil apóstolos registrados e está esse caos no país. Tem alguma coisa errada. Nada contra eles, mas tudo contra o legalismo judaico. Aleluia. E aí Paulo também entra numa outra frente de batalha chamada misticismo pagão. Olha o anjo aí, irmão. Bateu a asa, você viu? Moisés naquele tempo falou: eu não quero anjo, eu sei que é uma bênção, mas se o Senhor não for comigo, não deixe eu partir sem o Senhor estar comigo. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daquele que os teme e os livra. Se na igreja agora tem 50 pessoas, quantos anjos tem aqui, irmão? No mínimo. 50 no mínimo. Eu estou arrepiado. Vou desligar lá então. Misticismo pagão. Estão comigo? Agora a gente tem emoções e sentimentos, sim ou não? Passou o vento frio, a gente ficou emocionado com alguma situação, vai arrepiar? Vai. Vamos embora. Mas se não arrepiar, Deus não está aqui? Não tem nada a ver. Algo místico. Tem que ser alguma coisa que ninguém nunca falou. E aí aquelas histórias fabulosas, fantásticas, que a pessoa ficou em coma, desceu no inferno. Quem quer descer? Lugar nenhum, irmão. Por que eu quero descer no inferno? Eu quero estar na glória sempre com ele no céu. Eu quero saber lá de inferno. Paulo diz assim: olha, esses poderes demoníacos não têm mais legalidade sobre vocês, porque Cristo já comprou vocês e vocês pertencem a Ele. E agora, com essa situação bagunçada em Colossos, Paulo vem firmar as pessoas na fé. Porque muitos estavam se decepcionando com líderes, ficando tristes com Jesus, que não tinha nada a ver, não alcançando a promessa porque não viviam em santidade e obediência à palavra, não conseguiam ficar firmes na palavra, porque entrou muito misticismo, muitas coisas sobrenaturais, apaga tudo, bota fumaça no altar, e as luzes faz piscar, e bota música para que a gente fique envolvido, e aí a gente fique bem liberal. Quando você estiver bem liberal, a gente começa a colocar uma palavra de medo, palavra de opressão, aí aquilo ali faz um dia, 1 ano, 2 anos, no 3º ano, você já vendeu casa a casa, você já deu sua vida, tudo que você tinha, e foi saqueado, com medo. E aí Paulo diz assim: vocês não precisam nada disso não. Vocês dão os dízimos e as ofertas porque vocês entenderam que o estilo de vida de vocês é para a glória de Deus, e tudo é para a glória de Deus. Vocês amam tanto a Ele, que é de todo entendimento, de toda força e de todo coração. Então vocês não precisam dessas coisas. Saiam desses lugares, não fiquem com eles, mas fica firme na palavra. E aí Paulo vai reafirmar que Cristo é suficiente para nos aprovisionar tudo que é necessário. Cristo, espiritualmente falando, lógico. E aí muitos aproveitam isso pensando que Cristo é suficiente para dar todos os bens materiais, porque tiraram Colossenses da Bíblia, não estudaram Colossenses, ou pegaram Colossenses e esconderam com a teologia da prosperidade. Diz que Ele é suficiente para nos aprovisionar espiritualmente para a justificação. Jesus morreu por toda a humanidade para nos justificar do pecado. Quando Deus acordou irado comigo e contigo hoje, e queria mandar eu e você para o inferno, sabia disso? Aí Ele olha e vê o sangue de Jesus e o sacrifício perfeito de justificação. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ele não pereça, mas tenha a vida eterna.
E aí a misericórdia vem e rua. Elas são os motivos de não sermos consumidos. Que maravilha, Jesus! Em Cristo nós estamos salvos. Somos salvos, não necessitamos de mais nada. Vou fazer uma promessa aqui, a gente vai... Me lembro quando eu estava na faculdade, eu lembro. Não é? Colega, se eu tirar uma boa nota nessa prova, eu vou até o Bonfim de joelho. Ele morava lá, né? Perto da cidade baixa. Eu falei, aqui de Feira até mais, eu ia entrar nessa aposta. Não se acredita que o cara tirou boa nota. Mandou o colega e dirigindo, ele foi ajoelhado no banco de trás do carro. Mas não deixou de ir ajoelhar. Eu falei, isso eu quis enganar quem? Não enganou a mim, não enganou ninguém, só enganou você mesmo. Meu Deus. Não necessita mais de sacrifício nenhum de tolo, porque Jesus já fez todo o sacrifício perfeito pela minha e pela sua vida para sempre. Oh, Jesus lindo! Cristo, então, ele possuía e possui toda a plenitude da divindade. Falou em Deus, se lembra de Jesus Cristo. E aí, com as filosofias judaicas, o pessoal estava falando de Yeshua, Hamashia. Não existe essa palavra na Bíblia. Procura aí. Mas o judaísmo, por quê? Eles entendiam que a derivação da palavra Yeshua, até tem um bocado de louvor hoje em dia, não é nem louvor, é gospel, né? Gospel music. Se Deus quisesse que Jesus fosse chamado de Yeshua HaMashiach, você acha que era difícil ele escrever nas cartas de Paulo, não em grego, chamado Jesus? E por que escreve Jesus ao invés de Yeshua? Porque Jesus e é suficiente para isso e acabou. Ponto final. O resto é o que Paulo estava combatendo naquele tempo. Estão comigo, amados? Meu Deus! É coisa, Jesus. Então, Jesus é pleno em si mesmo, não necessita de nenhum acréscimo. Vou fazer um voto aqui, vou raspar meu cabelo, vou andar de pano de saco na rua para ver se eu consigo a bênção. Perdeu a bênção. Vou fazer jejum. 10 dias sem comer pão, 3 dias sem comer chocolate e diz que a dieta é jejum. A palavra diz, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. O jejum é para a gente se descobrir quem nós somos em Cristo, porque quanto mais a gente se aproxima da luz, irmãos, mais a gente vai ver sujeira em nós. Se está tudo escuro, a gente não enxerga as sujeiras, mas se tiver muita claridade, a gente vai enxergar. Então o jejum é para a gente se conhecer, porque Deus já nos conhece antes da criação do mundo. E é nessa aproximação, a gente não está fazendo penitência, mas a gente está querendo mais de Deus. Aleluia. Estou falando algumas coisas soltas, mas tem tanta heresia aí, que a gente ficaria aqui um ano todo falando sobre isso. É vassoura atrás da porta. É sal grosso, sal fino, salmento. É fita escrito não sei o quê. É colazinho não sei aonde. Tudo para poder assaltar sua carteira, me desculpe. Viagens para Israel não sei quantas vezes, e só lá você vai descobrir a plenitude. Caravanas e mais caravanas, congressos e mais congressos, colocando as pessoas para trabalhar voluntariamente de segunda a domingo, sem intervalo comercial, onde a família é o principal. Deus, família e ministério. É noite de libertação. Domingo de libertação, estou fugindo da regra porque geralmente a libertação é sexta-feira. Culto
de cura e libertação é na sexta. Aqui é todo dia. Se tiver reunido 2 ou mais, tem cura e libertação, porque Cristo está no nosso meio, através do Espírito Santo dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Campanha de dividendos, de multiplicação de bens. Já acontecia aqui. E Deus instiga Paulo para poder combater nessas linhas de frente. E ele já estava preso nessa ocasião. Então, Cristo, ele dispõe de todos os atributos necessários para honrar todas as promessas feitas e nos guardar para a salvação. E uma das promessas foi: eu retornarei para buscar a minha igreja. Parafraseando, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está em nós, habitando em nós, e Jesus vai voltar para nos pegar. Aquele todo que crê será salvo. Marcos 16:16 foi o que a gente leu no batismo hoje. Paulo então vai fazer esse alerta para a gente, porque tem muitos distorcendo a verdade. Falas bonitas, pessoas que têm uma eloquência, retóricas, poesias, piadas, muita filosofia, lugares lotados, abarrotados de pessoas que querem massagear o ego, o coração, querem ouvir coisas, levanta esses falsos mestres para poder falar o que eles querem ouvir. Romanos capítulo número 1 diz que Deus entrega a eles a si mesmo, porque ser entregue ao diabo, irmão, Jó foi entregue ao diabo. Satanás foi ali e acabar com tudo com Jó. Sim ou não? Ser entregue a Satanás, Paulo diz: vou entregar esses homens a Satanás. Um deles era Himeneu, para ver se no final ele é salvo. Mas o homem entregue a si mesmo, não tem salvação. A pior condenação é Deus dizer assim: ó, você não quer isso? Não está atrás disso? Realmente quer ficar dessa maneira? Eu vou entregar você a si mesmo. E ó, virar as costas. Meu Deus. Tem muitos hoje entregues a si mesmo. E aí eles ficam entregues nessas tradições humanas. Colossenses 2:22, bora ler. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Não toqueis, não pegueis, não useis, não façais. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. Eu não quero ser crente não, porque eu não posso nada. Aprendeu tudo errado. Eu posso todas as coisas, tudo me é lícito, mas nem tudo, porque quem está em liberdade em Cristo, ele agora não está na dependência do vício. E existem diversos tipos de vício. Então a pessoa que está em Cristo liberta, ele decide se quer ou não. A tentação vem, mas Deus dá o escape, porque Deus não tenta ninguém. E agora a pessoa vai decidir se ela vai cair no pecado ou não. Aquele que não está em Cristo, quando a tentação vem, já caiu. Porque não tem a proteção da suficiência poderosa de Deus. Então Paulo também vai nos alertar para aquelas pessoas que querem acrescentar coisas. Tem que fazer alguma coisinha. Então se a gente não fizer alguma obra, não tiver alguma placa escrita algum nome, se não fizer alguma coisinha, não é salvo. E aí já tira todos os espiritismos, alto e baixo, cai por terra, porque não precisa nada para colaborar com a salvação do ser humano, a não ser Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, a fé em graça. E a palavra diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós para que não se glorie, mas isso é dom de Deus.
Deus resolveu nos salvar. Fim de papo, está consumado na cruz em Cristo. Receba essa boa palavra de Deus, a boa nova, e fica firme para sempre. Ele decidiu, está decidido. Mas logo a mim, Deus tinha tanto só privilégio agora poder trabalhar no reino, fazer as coisas na igreja que você congrega. É uma bênção agora você ser abençoador, presenteador, tutor de pessoas, cuidar de vidas, porque é um privilégio que Deus nos deu. E aí a gente não vai precisar dessas coisas, nada, rudimentos legalistas do mundo, rituais de iniciação. Tem que fazer a cabeça, tem que fazer não sei o que, tem que 10 passos para ser feliz, 30 maneiras de manter o casamento, 400 dias. A gente não precisa de autoajuda, a gente precisa da ajuda que vem do alto. Pensamento positivo. Repita 10 vezes comigo. Não precisa nada disso, ainda que o coaching ajude empresários, ajude pessoas em outras coisas, mas não tem nada de espiritualidade em Cristo Jesus. Ele é suficiente. A palavra é suficiente. Aleluia. Maravilha de Deus. Amuletos, crendices. É uma figuinha, é uma fitinha, é uma camisa escrita, tem cada, frases no carro, jargões evangélicos. Pessoas que chegam para a gente, está repreendido, nunca fez aliança com Jesus, está repreendido o quê? Em Atos, vai dizer que os filhos do sacerdote perceberam que estava o movimento dos discípulos expulsando demônio e curando enfermo. Sacerdotes Cefas. E eles começaram a repreender os demônios. Sabe o que aconteceu? Os demônios caíram para dentro. E ali teve o primeiro batismo na rua, corre nu. Arranhados, feridos e ridicularizados. E os demônios falaram, sabe o quê? Bem sabemos quem é Paulo e Jesus Cristo Nazareno, mas tu quem és? E aí fica com esses amuletos. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, aquelas crendices, superstições. Com ar de espiritualidade, de sabedoria, mas a gente que conhece a palavra está vendo é um espírito de engano, muitas vezes até possessão demoníaca. Jesus Cristo é suficiente para salvar a humanidade. Vai aí no versículo 23 desse capítulo. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade. Véu na cabeça, escondido atrás de uma religiosidade, falsa humildade e severidade, combatendo a si mesmo, repudiando casais que namoram enrolados em lençóis porque um não pode ver o corpo do outro. Severidade. Tem gente presa em doutrina assim. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, irmão. Estão encharcados, empudrecidos de imoralidade. Porque não conhecem a Bíblia e Deus está reafirmando através dessa palavra a nossa fé que a gente já conhece, para a gente ficar muito mais forte. Deus já saiu na frente, já está nos prevenindo dos falsos profetas que vão dizer assim diz o Senhor, quando Deus nunca falou. Fica ligado. Aleluia. Então, portanto, a obra de Cristo na cruz foi 100% eficaz para nos reconciliar com o Pai, nos perdoar dos nossos pecados e nos trazer para perto de Deus. Não necessitamos de nenhum outro sacrifício, nem sacrifício de boi, nem sacrifício de touro, nem sacrifício de touro, nem sacrifício de tolo. A gente não precisa mais nada disso. Sacrifício nenhum precisa mais. Aí você pode abrir em Colossenses 1,12. Volte aí um pouquinho, tem outros
que eu vou falar para você poder anotar. Colossenses 1, 12 e 13 diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos nossos pecados. Você encontra também um texto em 20 a 22 desse capítulo, e Colossenses 2,13. Pode até ler Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Se tivermos arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro, e pedirmos perdão a Deus, estamos perdoados. Se Deus perdoou, ninguém pode nos acusar, nem nos apontar, nem levantar nada e colocar no nosso rosto. Já estamos perdoados. A salvação então vem por meio da fé em Cristo Jesus e é plena. Ele vai pagar e já pagou inteiramente o débito que eu e você, que nós seres humanos tínhamos, não precisando de outro meio. Ainda no capítulo 1, versículo 14, em Jesus Cristo temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Glórias a Deus. Então a libertação em Cristo é completa. Não precisa ficar apavorado, não. Cristo libertou, acabou. Agora, agentes da legalidade para que fiquemos cativos com os espíritos malignos. Mas a obra já foi consumada por completo, inteira, na íntegra em Cristo. Se a gente não tiver brecha, estamos livres para sempre. Aonde a gente chegar, o poder que habita em nós, maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Quando a gente chega no ambiente, se tiver demônio, eles têm que bater retirada, não por a gente, mas pela presença de Deus em nossa vida. Não precisa ficar com medo. Fizeram feitiço, pastor, vem orar por mim, fizeram feitiço. A palavra diz: aqueles que te amaldiçoarem serão malditos, e os que te abençoarem serão benditos. Deus já foi lá e já desfez tudo. A gente orou, recebeu o que Deus tinha para a gente. Deus vai transformar a maldição em... Oh, glória! Fez feitiço? Foi. Então a gente vai orar aqui para você receber em dobro. Está repreendido, pastor, em dobro a bênção que Deus tem para você. E a pessoa fica toda com medo. Com medo de quê, irmão? Estamos em Cristo. A libertação em Cristo é completa. Não tem nenhuma potestade superior e capaz de impedir a ação libertadora de Jesus. Ele tem todo o poder sobre as trevas e domínio nas forças malignas. Não precisa de nenhum outro elemento para isso. Não precisa fazer nada misto. Não precisa mais de nada. Não precisamos inventar mais nada. Já está tudo feito e é suficientemente pleno em Cristo Jesus. Colossenses capítulo de número 2, versículo 11, 15 e 20, para a gente encerrar. 11 na parte B, Colossenses 2. Em Cristo, com despojar do corpo e da carne. 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus humilhou todos os poderios. Ele que governa todas as nações. Ele é o governante supremo do universo. Ele abate quem Ele quiser. Ele levanta quem Ele quiser. Ele que bota o governante, Ele tira o governante. Ele que manda e desmanda em tudo. Jesus Cristo. E aí as pessoas estão brigando por partido político, colocando a suficiência no político. Irmãos, não conhecem a Bíblia. A suficiência é em Cristo.
Vamos orar pela nossa nação, para a nação ser liberta? Sim. Vamos orar pela nação para acabar com a corrupção? Sim. Vamos orar para que Deus possa mover os governantes dessa nação? A Bíblia nos ensina a orar pelas todas as autoridades. Agora as pessoas estão apegadas às situações políticas de pessoas. Já acontecia aqui. Não é nada disso, não entenderam nada. Não precisa de nenhum elemento a mais. Cristo é suficiente, versículo de número 20, Colossenses 2. E a gente encerra dizendo: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a essas regras? Não precisamos mais nos submeter a essas fantasias, a essas falácias, a esses enganos, a essas mentiras. Precisamos conhecer mais da palavra e estar firmes nela para sempre. Amém. Amém. Oh, glória! A diaconia esqueceu da bandeira de Israel. A bandeira de Israel é uma bênção. A palavra diz: orai por Jerusalém, pela paz de Jerusalém. Aqueles que abençoam Israel serão benditos. Mas não precisa dessas coisas toda hora, como se fosse aquela bandeira. É uma bênção, linda bandeira, um povo abençoado, escolhido por Deus. Nós oramos, amamos aquele povo, porque Deus ama. Nossa bandeira do Brasil, Deus nos colocou nesse país, para que nós pudéssemos respeitar, honrar essa nação. Somos brasileiros. Se Deus quisesse que a gente nascesse em outro país, a gente nascia. E pelas misericórdias dele, nós não nascemos no Afeganistão. Porque os cristãos haviam parado. Muitos deles disseram: nós não vamos sair da nossa pátria, nós vamos ficar aqui e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, ainda que venhamos a sofrer e a morrer. Aleluia! Os que não eram cristãos cascaram fora. Deixou esposa, mulheres, filhas, família para trás. Os crentes, vamos orar e ficar aqui e sofrer, porque a palavra diz: morrer é lucro, viver é Cristo. Oremos pelos nossos irmãos nesses países perseguidos. Pode ficar de pé nesse momento se você puder. Aleluia. Aplaudam a Jesus.